Olá, turma. Eu sou o Herdeiro da Magia. Estou chegando para vocês com mais uma leitura de tarô e baralho cigano aqui no meu canal. Para quem não me conhece, que é novo por aqui, eu sou tarólogo há 13 anos. E aqui, através do meu canal, eu trago leituras 100% intuitivas, 100% guiadas por Maria Padilha, em vídeos que não têm edição de corte. Então, se você chegou até aqui, acredite que essa mensagem seja para você. E assim como eu falo aos meus seguidores, Maria Padilha, um dia lá atrás, ela transformou minha vida, transformou minha história. E através desse canal eu tenho a missão de ajudar muitas outras pessoas. Então seja bem-vindo em mais uma leitura. Eu vou deixar o baralho cigano aqui no cantinho, enquanto vou embaralhando o tarô. Eu te convido, olha bastante para cima das velas, traz as tuas intenções, a tua intuição. Pede que Maria Padilha fale com você, para que as mensagens trazidas aqui, elas não somente ressoem na tua vida, mas também que elas possam realmente acontecer para você. Então vou embaralhando o tarô e você vai se concentrando. Lembrando a todos que esse momento aqui é nosso. Somos eu, você e Maria Padilha. Padilha, eu me sinto pronto, preparado para iniciar a leitura do vídeo de hoje. Eu peço que a partir desse momento a senhora feche minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente para tudo que tem aqui nessa terra. E te peço, Padilha, que meus olhos eles olhem para as cartas e enxerguem as mensagens com clareza. Eu peço que a senhora sopre nos meus ouvidos palavras que me guiem, que me direcionem durante essa leitura. Te peço, Padilha, que aguce a minha intuição, que aguce meu sexto sentido e que nenhum espírito obsessor tenha força nem poder se chegar perto de mim nem de quem está assistindo a leitura nesse momento. Eu te peço, Padilha, que a mensagem que ela vem aqui não somente ressoe para essa pessoa, mas também que ela possa acontecer na vida dela. E ao povo cigano eu peço licença e permissão, porque após essa leitura com tarô, eu começo também uma leitura com o baralho cigano. Então que a mensagem ela possa ressoar e tocar o coração de quem precisa. Padilha, no vídeo de hoje eu te trago uma pergunta. Meu cliente, meu consulente que chegou até aqui, que vai receber esse vídeo, que vai assistir esse vídeo, ele quer saber, ele precisa saber se a pessoa que ela está se envolvendo, que está conhecendo, ou que está namorando, ou se ela está mentalizando alguém na cabeça dela nesse momento, se essa pessoa está levando ela a sério, se essa pessoa tem intenção de relacionamento, ou se está iludindo, se está traindo, se está enganando. E aí eu te peço, Padilha, que através dessa leitura a senhora me traga uma resposta. Que a senhora diga quais são as reais intenções dessa pessoa aqui para o meu consulente. Se tiver traição, que a senhora mostre. Se tiver mentiras, que a senhora mostre. Ou se a intenção dessa pessoa é uma intenção real, uma intenção de realmente evoluir para um relacionamento, evoluir para algo sério, algo bacana, e que faça o meu consulente feliz, que a senhora traga também essa resposta aqui através da leitura. Que assim seja e que assim será. Gente, desejo a todos uma boa sorte, desejo a todos uma ótima leitura, que Maria Padilha abençoe. E como eu sempre falo, as mensagens aqui elas são 100% intuitivas, guiadas por Maria Padilha. E esse momento aqui é nosso, tá? Então esquece família, esquece dos amigos. Como sempre eu corto em dois, escolho o montinho da esquerda. E a gente vai descobrir juntos a mensagem, a resposta que a Padilha traz para você que está precisando chegar até aqui. Nós temos o 10 de ouros como a primeira carta que vem chegando para você. Nós temos o 7 de ouros. O 7 de copas. O rei de copas. O cavaleiro de ouros. O 2 de espadas. O 2 de paus. O 9 de paus. O 6 de paus. E a carta da lua. Chegando aqui, finalizando essa primeira parte da leitura de vocês. Olha, eu posso falar que é uma leitura muito interessante, onde eu vejo reais intenções aqui também, mas talvez nem tudo esteja claro, tá? Talvez nem tudo ainda tenha sido falado, nem tudo ainda esteja claro. Eu vou deixar o restante das cartas aqui no cantinho, por enquanto eu não vou usar, não sei que a Padilha me peça. E é como eu sempre falo pra vocês, aqui no meu canal a gente vem carta por carta, para que você realmente entenda e não saia daqui com dúvida nenhuma. O 10 de ouros. Essa carta ela costuma ser muito positiva, porque fala de estabilidade. Realmente é uma carta que ela fala muito sobre intenções sérias. Eu poderia até falar que quando a gente
faz uma sociedade com alguém, quando a gente faz uma parceria com alguém e a gente consulta o tarô e aparece o 10 de ouros, costuma dizer que é algo muito sério realmente. Sabe, que tem força para futuro, que tem muita estrutura emocional. Esse compromisso que possivelmente ele vem te trazendo muita segurança. Muita segurança. E de alguma forma uma construção muito duradoura também. Algo que pode ser muito duradouro, desde que tudo seja claro. Desde que todas as dúvidas elas sejam sentadas, conversadas, desde que vocês consigam ser claros, transparentes, honestos um com o outro. Eu vejo que se você está iniciando um relacionamento, tem tudo para fluir, tem tudo para funcionar. O 10 de ouros ele traz essa construção mais estável, mais forte. E ele fala sobre realização. Fala muito sobre realização. Mas de alguma forma tem alguém aí que está indo com cautela. E até já vou pegar aqui também o 7 de... Já que eu tenho o 7 de ouros, eu vou pegar já o 7 de copas aqui junto. Para que a gente consiga deixar bem clara essa leitura para você. O 7 de ouro ele mostra que uma espera. Ele mostra que uma espera. Como se o que tá sendo construído está sendo algo sólido, está sendo algo que realmente pode durar. Algo que com uma energia muito duradoura. Mas que talvez a pessoa está querendo ir com calma. E talvez você também esteja querendo ir com calma. 7 de ouros ele para, ele analisa. Eu posso até falar assim, ó, ele já plantou, ele já fez a parte dele, eu diria que seria a parte da conquista. E agora ele está esperando para começar a colher os frutos. Mas é uma espera consciente. Sabe assim, um relacionamento que eu quero que aconteça, eu quero que as coisas deem certo, eu quero que as coisas funcionem. Mas estou indo com calma, estou indo com cautela. E eu poderia falar que essa cautela, essa calma, é bagagem de experiência. Porque o 7 de copas ele fala de ilusão. E eu poderia até falar nessa leitura que, de alguma forma, o medo de se iludir novamente. Eu não vou nem dizer que seja uma indecisão, tá? Eu não vou nem dizer que seja uma indecisão. Eu vejo muito mais como uma cautela. Sabe assim, eu não quero me iludir de novo, não quero iludir ninguém. Eu quero que as coisas aconteçam com calma. Lá atrás eu já vivi outras coisas que talvez não foram tão bacanas. E dessa vez eu quero as coisas um pouquinho diferentes. É como eu falei. Eu vejo algo sólido nascendo. Mas nessa fase aqui, nesse momento, eu não tenho nenhuma carta que fala de pressa. Eu não tenho nenhuma carta aqui que fala de velocidade. Esse início desse relacionamento que ele pede muito mais clareza, ele pede muito mais conversa. Ele pede muito mais transparência. É como se de alguma forma essa carta que ela pode até falar às vezes também sobre escolhas. Vocês estão se escolhendo, vocês realmente estão querendo ficar juntos. E aqui nessa leitura mostra isso. Até porque eu tenho aqui em frente já o Rei de Copas também. O Rei de Copas ele fala de sentimentos muito profundos. Muito profundos. Quando ele ama de verdade. Só que de alguma forma ele também é muito maduro emocionalmente. Então por isso talvez aqui um pouco de calma, talvez um pouco de paciência. Porque a energia dessa pessoa que você está conhecendo é uma energia que pede um pouco de paciência. Talvez em outras épocas, em outras situações, tenha feito tudo muito rápido, tenha, sabe, se envolvido muito rápido. E agora não é que queira ficar sozinho ou sozinha, não é isso que eu tô falando. Mas eu até posso falar que esse Rei de Copas ele tá analisando muito bem as escolhas que ele tá fazendo para a vida dele. E com certeza ele quer te escolher. Ele tá gostando do que vocês estão vivendo. Tá sendo muito bacana. Tá sendo muito bacana.
Mas ele tem medo de se iludir também, ou ela tem medo de se iludir, e também não quer que você se iluda. Tá? Tô vendo aqui muita maturidade realmente, onde as coisas estão sendo feitas de forma adulta, sabe? A gente tá se gostando, mas vamos ser adultos aqui nas decisões. Vamos permitir que as coisas elas aconteçam de forma talvez não tão rápidas, mas de formas que, de alguma forma, vão construir algo sério. Sabe, sem pressa, sem velocidade. O que a gente está construindo aqui está sendo bacana. Eu não vou nem falar de lentidão, não é necessariamente isso, porque eu vejo que essa pessoa vai tomar atitudes. Eu tenho já aqui na frente cartas de atitude, sabe? Ou se de repente você está querendo tomar atitude com alguém, Padilha pede que tenha um pouquinho de paciência nesse momento, um pouquinho de calma. Analisa, para que você não se envolva precipitadamente. Entenda a tua história, entenda o que você já passou, amorosamente também falando. Para que você se envolva com paciência, com cautela. Esse Cavaleiro de Ouros, ele vem mostrando aqui nessa leitura que essa relação está sendo construída de forma gradual. Aqui é uma leitura que vem de forma gradual. E a Padilha pede que não seja apressado, sabe? Não seja dado um passo maior do que a perna, ou que não seja pressionado para uma resposta, que não seja pressionado para que algo, para que dê uma satisfação sobre o que está acontecendo. Confia na espiritualidade, confia no que a espiritualidade está te falando. Essa evolução aqui que eu vejo ela muito segura. Muito segura. Consigo falar facilmente, tá? Facilmente aqui que o que vocês estão vivendo é algo bacana. Só que eu vejo que estão com medo de se machucar. É aquela coisa, a maturidade, realmente. Sabe, eu não quero, não vou dizer nem medo. Eu vou falar assim, ó, não quero mais me machucar, sabe? Não quero mais viver algo, ou me prender a algo, me prender a alguém que seja para me machucar novamente. Eu quero algo muito mais maduro. É isso que eu venho vindo aqui. Provavelmente você, eu acredito até que os dois aqui nessa leitura, porque não vejo espelhamento, tá? Eu vejo que pode ser das duas partes aqui. Bastante mágoa com o passado, bastante sofrimento, enganação, relacionamentos que não foram saudáveis. Eu vejo que relacionamentos que foram de alguma forma, que puderam ter sido com manipuladores, relacionamentos que puderam ter sido com alguém que realmente tenha desequilibrado muito o emocional, tanto o seu, do meu consulente, quanto dessa outra pessoa. Então vocês aqui estão se conhecendo no tempo certo, na hora certa, mas talvez até um dos dois ainda se curando um pouco aqui de coisas que têm acontecido. E aí, vou botar aqui os dois, já que é o 2 de espada, vou botar o 2 de paus aqui que saiu junto com ele. Eu vejo que vocês se escolhem, tá? Vocês se escolhem para o futuro, vocês se escolhem para estar juntos. A visão de caminho de vocês dois está sendo juntos. As perspectivas. Mas de alguma forma, assim como essa pessoa está analisando, a Padilha pede que você analise também. Até para que você entenda os seus sentimentos. Existe ainda um pouco de indecisão. A Padilha me mostra que essas indecisões aqui vai ser com o tempo. Tá? São indecisões que elas dependem de tempo, não dependem de resposta rápida. São decisões que não dependem de decisões rápidas. Vão ser com o tempo. Vai ser entendendo os objetivos de futuro, vai ser entendendo o que você planeja, o que essa pessoa planeja. Eu vejo aqui um relacionamento muito maduro, por sinal. Muito, muito maduro. Porque quando as coisas são dessa forma, é porque realmente tem muita maturidade. É porque não se quer deixar indecisões aqui plantadas no meio desse relacionamento. Ou vocês não querem deixar dúvidas que lá na frente possam ser algo que atrapalhe vocês, que venha atrapalhar vocês dois. E de alguma forma o medo de se machucar, sabe? Vocês dois têm história.
Vocês dois têm história aqui de passado com outros relacionamentos que não foram bacana. E aí esse 9 de paus aqui me chamou muito a atenção embaixo do 7 de copas, porque mais uma vez fala aqui o medo de se machucar, mais uma vez a partida trouxe isso. Se às vezes essa pessoa talvez ainda não entra em assuntos mais profundos, se talvez você tenta algum tipo de conversa um pouco mais profunda, já para saber sobre relacionamento, sabe se está pronto ou não está pronto para se envolver, e talvez essa pessoa recua de alguma forma, talvez essa pessoa ainda não se abre 100% sobre isso. A partida fala que é muito medo de se machucar. É como se essa pessoa que estivesse cansada, você consegue ver que a expressão dele aqui, ó, é como se ele realmente estivesse cansado já de se iludir, cansada de se iludir. E de alguma forma eu vejo que você também tá nesse mesmo embalo. Então é bacana que tem um pouquinho de paciência, sabe? Um pouco de cautela, eu poderia falar. Não permita que mais nada, que nem ninguém te leve novamente numa relação onde essa relação ela te coloca em limites, sabe? Te leva em limites. Não sei por que eu tô te falando isso, mas provavelmente se você chegou até essa parte dessa leitura, tá fazendo sentido para você. Não permita que mais ninguém te leve no teu limite, que mais ninguém te leve até limites. Sabe, se você for ficar com alguém, fique com alguém que sabe que você conheceu, que seja com calma, que seja com paciência. Deixe as coisas aqui amadurecerem para você não voltar a ficar cansada ou cansado como eu vejo aqui nessa fase. E dê tempo, dê paciência para essa pessoa, para que ela também, de alguma forma, não se sinta ou não se desgaste ou acabe não se afastando, sabe? Já por medo, por insegurança. A Padilha pede, se você chegou até essa leitura, é porque esse relacionamento tem tudo para dar certo. Tem tudo para que as coisas aconteçam, mas vai ser com maturidade, tá? Vai ser com calma, vai ser com paciência. É como eu falei aqui atrás, vocês já plantaram muita coisa. Vocês já plantaram. E esse plantio, de alguma forma, ele também está sendo cansativo. Esse perfil que esse plantio, ele vem sendo cansativo. Ele vem trazendo desgastes também, até por outras histórias aqui da vida de vocês, que não é necessariamente o caso aqui dessa leitura. Mas vem trazendo até mesmo desgastes. Então, vai com calma, vai com paciência, que as respostas vão vir, as comemorações elas vão vir, as vitórias elas vão vir. E todo esse plantio aqui, todo esse planejamento de futuro que eu tô vendo, toda essa idealização por algo sério que eu vejo que vocês dois estão aqui idealizando. Vocês dois idealizam nesse momento aqui algo sério, algo bacana, um relacionamento duradouro, saudável, fiel. Tudo isso que eu tô vendo aqui nessa leitura. E essas realizações elas vão vir, elas vão acontecer. Eu olho para cá e vejo realmente vitórias. E poderia falar que até mesmo os dois valorizando esse processo. Todos os dois. Gente, pelo jeito eu mergulhei aqui na leitura e eu não pedi para vocês um comentário. Pelo jeito eu não pedi um comentário, então eu vou pedir agora. É como eu sempre falo, gente, eu esqueço que a gente está gravando vídeo. Eu não sei o que acontece com a minha cabeça. Mas parece que a gente está sentado juntos e conversando. E eu imagino que você perguntando, sabe? E assim a gente vai. Então, como eu não devo ter pedido um comentário, se eu pedir, me perdoem, mas eu vou pedir aqui um relacionamento sem ilusões. Vai ser esse o comentário. Um relacionamento sem ilusões. Você deixa aqui para que eu entenda que você chegou até essa parte da leitura e que ela está fazendo sentido para você. E se não, se você está aqui somente porque gosta do meu conteúdo, porque me assiste todos os dias, aí você vai comentar vitória para este casal. Porque é o que eu vejo chegando aqui. Tudo com muita paciência, tudo com muito tempo, tudo com muita maturidade. Não é que eu tô falando aqui de um namoro extremamente longo, não é isso. Mas namorar também é um processo muito interessante. É um processo muito gostoso, que às vezes dá saudade, que às vezes dá aquela vontade de estar junto e não pode estar junto. Muitas vezes é gostoso também, sabe? Não já querer dar o passo maior do que a perna e já, sabe? Fazer as coisas com calma. Aqui eu tô vendo um casal que todos os dois estão inseguros. Talvez você, porque essa pessoa ainda não demonstrou uma atitude de assumir esse relacionamento. Pode ser isso. Para muitos de vocês que estão aqui nessa leitura, pode ser essa parte. Ou para outros de vocês,
a insegurança por sofrer novamente, a insegurança pelo que pode acontecer lá na frente, a insegurança pelas coisas que podem vir. Como eu falei, existem dúvidas, mas também estou vendo sentimentos, tá? Estou vendo que tá nascendo um sentimento muito bacana. Muito bacana. Eu não vejo que essa pessoa tá te iludindo, eu não vejo que essa pessoa tá te enganando. Eu vejo muito mais que essa pessoa tá tendo cuidado. Principalmente cuidado com os sentimentos dela. Tá? Principalmente cuidado com os sentimentos dela. E aí isso é algo muito bacana, isso aqui é algo muito bonito. Porque antes da gente querer amar uma outra pessoa, a gente tem que primeiro se amar, a gente tem que primeiro ter o amor próprio, a gente tem que primeiro entender os nossos sentimentos. E é isso que essa pessoa está fazendo. Ela está entendendo os sentimentos dela por você, que pelo que eu vejo que está nascendo um sentimento muito bacana, um sentimento muito bonito. Só que sem pressa, com muito mais maturidade, sabe? Controlando aqui as inseguranças. Ainda falta, como eu falei, lá no começo da leitura eu falei para vocês, né? Ainda falta algum tipo de clareza. E aí aqui nesse triângulo do tarô de vocês mostra a carta do 2 de espadas, que fala sobre clareza, o 6 de copas, que fala sobre dúvidas, sobre ilusões, sabe? O medo de se iludir. E aí a carta da lua, que muitas vezes ela fala também sobre medo, sobre ilusão, tá? Eu vejo que é realmente o medo ainda é a insegurança, não tá algo tão estável para vocês dois. Mas tudo tende a ficar estável, tá? Vocês, tanto que eu falei, ele tá aqui com uma energia muito forte de rei de copas. O rei de copas, ele é muito equilibrado emocionalmente. Emocionalmente ele é muito maduro. Padilha, eu te peço 5 cartas de confirmação ou de algo mais que essa pessoa precisa ficar sabendo. E agora, gente, vamos então para a parte, uma das mais importantes da leitura, que é quando eu venho com o baralho cigano, onde a Padilha confirma ou então ela me traz uma novidade, algo mais que você precisa ficar sabendo aqui para essa leitura. Mas olha, um amor muito bonito pelo que eu tô vendo aqui. Se vocês tiverem paciência, realmente, se vocês entenderem aqui o futuro de vocês, esclarecerem algumas coisas aqui, que aí não tem como eu colocar especificamente nessa leitura, porque é uma leitura geral no YouTube, cada um tem que ressoar, entender aquela parte que ressoa para sua vida e absorve essa parte. Mas eu vejo que se vocês conseguirem consertar ou conversar sobre coisas do futuro, ideais que vocês planejam, coisas que vocês planejam, tem tudo a dar certo. Tem tudo para dar certo. Até porque os dois aqui estão emocionalmente descansados. Todos os dois. Eu não tô vendo aqui que vocês buscam aventuras. Não tô vendo mesmo. Então isso já é algo muito positivo, já é algo muito bacana. Vocês estão querendo alguém para fazer feliz, alguém para ser divertido, alguém para ser bom. E aí aqui a insegurança às vezes pode vir até também pelo lado financeiro. Olha que para essas cartas aqui na tua primeira linha, principalmente dos naipes de ouro, pode ser até mesmo uma questão de insegurança financeira, tá? De repente alguém aí que tenha saído de uma separação e financeiramente tenha que ter dividido os bens, então ainda está se levantando na vida, ou tem receio novamente, sabe, de algo ligado a bens materiais, algo nesse sentido. Por isso que é inevitável aqui falar um pouco sobre paciência aqui nessa leitura, que pode ser algo até mesmo ligado ao financeiro, que ainda trava um pouco essa pessoa também. Realmente. Algo ligado ao financeiro. Tem o Cavaleiro de Ouros e tem o 10 de Ouros. Eu poderia até falar que essa pessoa que ela está replantando, tá? Ela está recomeçando aqui a vida dela de alguma forma, depois de já ter concluído muita coisa, depois de ter chego lá em cima, ter chego num topo, ter conquistado provavelmente uma separação, onde precisou dividir bens materiais e agora está tendo que se reorganizar na vida. Vamos lá então, Padilha. 5 cartas de confirmação ou de algo mais que essa pessoa precisa ficar sabendo. E eu desejo que essa leitura ela esteja ressoando para você, e não somente ressoando, mas também que as coisas faladas aqui elas possam acontecer, e acontecer da melhor maneira possível, tá? Para que esse relacionamento que ele amadureça, se fortaleça realmente e vocês consigam usufruir dessa vitória aqui junto. Que a casa, segurança. Os dois estão buscando por segurança. Os dois estão buscando aqui por um relacionamento mais estável, mais sólido, sabe? E de alguma forma, até como eu falei aqui atrás, por ter algo financeiro, provavelmente aqui pode ser que esse relacionamento não seja algo que você busca alguém para tua vida, ou que essa pessoa está buscando alguém para a vida dela para construir algo, porque provavelmente que já tenha construído.
Pode até ser alguém mais velho, que tá aqui, alguém já com mais de 35 anos, de repente, com mais de 40 anos, porque eu vejo que já tem uma vida que já foi construída uma vez. Então, provavelmente, o que essa pessoa agora, o que ela procura é segurança. É segurança, sabe? Assim, não são ilusões. Não é mais algo jovem, não é mais algo juvenil. São ilusões. Apesar de que existem, sim, homens mais velhos, mulheres mais velhas que ainda brincam, né? Mas aqui eu vejo que não, eu vejo que essa energia aqui do rei de copas, ele busca emoções muito mais seguras, tá? E aqui a carta da casa, ela confirma isso, tá? Muito mais segurança. É aqui ele, ó. Pelo jeito, a minha consulente aqui dessa leitura tem tudo a ser uma mulher. Tem tudo a ser uma mulher, porque eu vejo que é um homem realmente buscando a segurança. Bom, mas também vai saber, né? Muitas vezes por que não um homem que também tá procurando uma mulher para algo mais seguro, sem ilusões. É porque às vezes, como é que eu falo? Numa leitura como essa aqui é muito mais fácil que apareçam mulheres procurando por homens, tá? Mas pode ser sim, não vou deixar aqui, a me cutuca aqui para eu deixar a leitura aberta para o público masculino também. Mas eu vejo muito aqui de uma cliente mulher, tá? Eu sinto muito que é uma energia de uma cliente mulher e onde você busca respostas sobre um homem um pouco mais velho, tá? Mais de 35, mais de 40 anos, mais ou menos. Espero que essa parte da leitura ressoe. Se não ressoar para todos, mas eu senti de falar. Aqui, o cão. O cão, ele fala sobre, mais uma vez, segurança. Ele fala, mais uma vez, sobre algo fiel. O cão, ele é fiel, né? Ele é um amor puro. Ele é um amor família, eu poderia falar. E, mais uma vez, segurança também, por que não? Né? O cão, ele protege a casa. Que um homem com instinto, um instinto protetor, um homem que com instinto realmente de lar, algo ligado a lar, algo que eu vejo aqui, posso falar lealdade. Essa pessoa está buscando muito mais lealdade até mesmo do que algo sexual, algo mais carnal. Claro que o carnal ele é muito importante, principalmente dentro de um relacionamento. A parte sexual de um casal ela é muito importante, mas eu vejo aqui muito algo ligado realmente com cumplicidade, que é algo ligado com segurança, com se sentir seguro. Aqui a carta da raposa, ó, medo, tá? Mais uma vez o medo. E agora é engraçado, olha que a associação que eu vou fazer. Deixa eu botar essa aqui, deixa eu botar essa pra cá. A raposa aqui laranjadinha e o cãozinho que é amarelinho, tá? É realmente o medo, mais uma vez, aqui o medo de se enganar. O medo, mais uma vez, de cair na mão de pessoas erradas. O medo de, mais uma vez, se iludir, se enganar. Sabe? O medo de mais uma vez sofrer. Então essa pessoa que ela tá indo com calma, essa pessoa que ela tá indo com paciência. É como muitas vezes eu falo aqui no meu canal sobre essa carta, né? A raposa para caçar, ela precisa dar passo por passo. Ela vai com calma, ela vai com estratégia, sabe? Não quer apressar as coisas. Em leituras como essa aqui, eu costumo até dizer que a raposa, quando ela vai comer muito rápido, que ela acaba assustando ali as presas dela e acabam fugindo. E aí acaba dando errado. Então aqui a Padilha pede para você que chegou até essa leitura, que está aqui até essa parte da leitura, seja paciente, o que vocês estão construindo está sendo muito bacana. Aqui, ó, muita prosperidade. Ó. Tem muita prosperidade, algo que vem para somar realmente. Algo sólido, abundância, eu poderia falar. O que constrói entre vocês aqui é algo de abundância, algo forte realmente, algo estável. Algo muito estável. Algo que vai trazer muita felicidade, tanto para você quanto para ele. Eu vejo que vocês dois se completando, vocês dois realmente felizes, tá? E felizes. Eu não vou dizer que vocês juntos buscam riqueza, mas eu vejo o relacionamento de vocês como algo que naturalmente ele flui com prosperidade, naturalmente que ele flui com abundância. Naturalmente ele flui com abundância. Até mesmo eu posso falar que eu olhei para cá e me chamou a atenção esse navio aqui também. Provavelmente aqui algum tipo de viagem interessante entre vocês, ou algo ligado com viagem aí nessa história. Algo que possa fazer sentido para alguns de vocês, de repente uma distância geográfica, por que não? Como se eu visse aqui, ele está olhando alguém que está longe, de alguma forma. Pode ser que para alguns de vocês aqui dessa leitura exista também uma distância geográfica de vocês. Olha, gente, uma leitura que pede paciência, que pede tranquilidade, tá? Não bota essa presa aqui para correr, vai com calma, vai com paciência. Vocês dois estão buscando a tranquilidade, tá? Vocês dois aqui estão buscando um relacionamento onde vai ter segurança. Os dois aqui buscam por segurança. E as coisas elas vão acontecer. Fica tranquila ou tranquilo. Fique em paz. Fique em paz. Se de repente eu vou falar, porque às vezes
até me perguntam se ressoa para casais homossexuais, como que teve uma energia masculina forte aqui em uma das horas da leitura. Então pode ser também que vocês sejam 2 rapazes que estão aqui nessa leitura. Até porque eu tô falando isso até porque me chamou a atenção aqui, enquanto eu estava aqui arrumando as cartas, o Rei de Copas e o Cavaleiro de Ouros. Tá? Então me chamou a atenção aqui essas 2 energias. Mas é isso, cuidado com ilusão. Essa pessoa está indo pelo caminho certo. Tá? Ela está primeiro de tudo cuidando com as ilusões, para não se enganar novamente, para não sofrer. Porque provavelmente tem uma história aqui que tenha sido um pouco demorada, tenha sido uma história um pouco difícil para que essa pessoa tivesse conseguido se desvincular, sabe? Realmente que essa pessoa demorou um pouco aí para conseguir retomar a vida dela, retomar a liberdade dela. Então agora ela está indo com calma, essa pessoa está indo com paciência para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Eu acho que eu falei tudo que eu precisava falar aqui nessa leitura. Foi bem completa, eu achei uma leitura bem forte, muito intuitiva, a Padilha falou muito aqui na minha cabeça. Eu espero que tenha te ajudado, espero que tenha te trazido respostas. Se você chegou até essa parte da leitura, eu vou dar meu recadinho final. Não se esqueçam, tem um botão de membros aqui embaixo. Muito importante para mim que colaborem com o meu canal, que contribuam com o meu canal. São 2 valores muito acessíveis e com certeza vocês vão me ajudar com o meu objetivo principal, que é o de voltar a morar no Brasil. Se o canal der certo, se as coisas funcionarem, se as coisas acontecerem como eu estou planejando, felizmente, em breve eu vou conseguir voltar a morar no Brasil, então conto muito com o apoio de vocês, que apoiem as minhas leituras, que façam uma doação para o meu canal. E quem não pode, quem não quer, através dos membros aqui embaixo, tem a opção do Live Pix, que também está na descrição do vídeo, ou então através do Pix aqui, herdeirodamagia@gmail.com. E lembrando que como forma de gratidão a todas as pessoas que fazem doações para o meu canal, além de trazer as leituras aqui que ajudam cada vez mais pessoas, eu também coloco o nome de todos aqui no caderno de Maria Padilha. Aqui esse caderno, todos os dias eu faço minhas rezas, eu faço minhas orações, eu peço que Padilha abençoe todas as pessoas que estão me abençoando. Pode ser a partir de R$1, não importa o valor, é o que você sentir no teu coração. Mas toda e qualquer ajuda eu trago o nome aqui pro caderno de Maria Padilha. E quero lembrar também que esse caderno ele vai comigo em novembro para a Espanha, onde foi a casa onde viveu Maria Padilha, onde tem a casa de banho dela e onde tem os restos mortais de Maria Padilha lá na igreja, onde está o túmulo dela. Eu vou visitar e lá também vou fazer todos os pedidos para que vocês sejam abençoados. E assim como um dia Maria Padilha transformou a minha história e eu estarei, né, até a Espanha, um lugar que eu nunca imaginei que eu teria condições de pisar. Eu estarei lá fazendo minhas rezas, minhas orações, meus agradecimentos pelas transformações que ela fez na minha vida. Eu vou levar o nome de todos aqui que abençoam o meu canal também, tá? Então quem quiser participar não é obrigatório, mas todo e qualquer valor vai ser muito bem-vindo para que eu possa finalmente, felizmente, trabalhar com o YouTube. Gente, agradeço a todos que chegaram até aqui nessa parte da leitura, comentem eu cheguei até o final. E lembrando vocês, vídeos no meu canal de segunda a sexta-feira às 17 horas, tá bom? Então deixa um beijo no coração de todos e a gente se vê amanhã em mais uma leitura. Tchau, tchau!